Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Hoje é um dia especial para nós. Quando a Bíblia não diz ou não faz menção deles, mas depois que Ana teve Samuel, ela teve outros filhos. Depois que Maria teve Jesus, ela teve outros filhos. E a marca espiritual do nosso ministério está sendo aberta hoje. Não sei se você consegue entender isso, mas a marca espiritual. E eles virão. Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Josué. Josué é o primeiro livro aí logo após a lei de Moisés. No capítulo 6. Para a nossa breve meditação, prometo falar só aquilo que Deus colocou no meu coração. Acharam aí? E o nosso tema aí é derrubando muralhas. Tudo aquilo que se colocou diante de você, diante dos seus sonhos, tudo aquilo que se colocou diante de você, diante dos seus projetos, que tem impedido que eles cheguem, que eles aconteçam, vai cair por terra hoje. Ainda que você esteja enfrentando o maior deserto, ainda tem água. Se tem árvore no deserto, tem lençol freático. Ainda que ainda que você esteja enfrentando o maior dilúvio da sua vida, a oliveira ela não morre. A oliveira ela não morre. A oliveira foi a única que resistiu a um dilúvio que a Bíblia diz que ele veio para exterminar, extinguir toda a vida sobre a terra. E a oliveira ela é um símbolo de Jesus. E ela também teve as suas raízes regadas por ele lá no Getsemane. A oliveira ela não morre. E diz a Bíblia que Noé ele solta a pomba e ela veio e ela volta à tarde, e ela voltou à tarde trazendo no bico um ramo de oliveira, um renovo. E ali Noé entendeu que as águas estavam baixando. Então, ainda que você esteja enfrentando esse dilúvio, saiba que ele vai passar.
você vai permanecer. Amém. Você vai permanecer. Vamos ler aí, Josué capítulo 6, verso 1. Diz assim: ora, Jericó cercou-se e estava cercada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes valorosos. Vós, pois, todo homem de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. E será que, tocando longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual à frente de si. Agora vai lá para o verso 10. Porém, ao povo Josué tinha dado a ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir voz e nem som, sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Pai, essa é a sua palavra. Coopera conosco nesta manhã e confirma a sua palavra com sinais, com prodígios, com maravilhas aqui no nosso meio, e certamente nós lhe daremos o nosso melhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem se sentar. Nesses dias nós estaremos falando a respeito de derrubando muralhas. E aquilo que eu disse aqui na quarta-feira, nós começamos agora, janeiro já ficou para trás, ainda estamos no gás, vamos dizer assim. Mas ontem também nós lemos um texto que nós precisamos chegar no dia 31 de dezembro com esse mesmo gás que a gente está agora. Amém. Não é chegar lá em dezembro arrastando, não, é chegar em dezembro como agora, cheio de sonhos, cheios de projetos, cheios de ideais. E Jesus, ele disse assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E são essas muralhas, irmãos, que se levantam no nosso caminho, que se colocam na nossa frente, que se colocam para tentar que a gente consiga alcançar os nossos objetivos e consiga alcançar aquilo que Deus tem confiado a nós, aquilo que Deus prometeu para nós. E a terra de Canaã era uma terra prometida para os filhos de Israel. E logo que eles saem da escravidão que perdurou ali, eles estiveram lá no Egito 430 anos, mas 400 anos foram como escravos. Eles agora saem, mas não saem de mãos vazias. Deus não despede ninguém de mãos vazias. Ainda que você chegou aqui nesta manhã de mãos vazias, mas pode crer, pode acreditar que Deus não vai despedir você de mãos vazias. Glória a Deus. Aleluia. Assim como ele disse: olha, eu vi o seu lamento, eu vi a sua aflição, por isso que eu desci a fim
livrar, a fim de socorrer. E diz a Bíblia que isso foi com braço forte, com mão forte. E se tem uma coisa que eu tenho orado e tenho pedido a Deus, é que eu alcance um favor. Que favor? Esse favor que os hebreus alcançaram na saída do Egito. E disse Deus: e eu farei que eles achem favor em vocês. E fala para eles aquilo que vocês querem que eles darão. Ou seja, eles tiveram que pagar pelos 400 anos de trabalho forçado, mas tiveram que pagar. E Deus prometeu para eles a terra de Canaã. Só que essa terra já era uma terra habitada. E aí, o que Deus fez? Deus ordenou a Moisés que enviasse homens, enviasse 12 príncipes, para que pudessem espiar a terra e ver se a terra era de fato como Deus havia dito para eles, como Deus havia prometido para eles. Então Moisés separa cada um de uma tribo, cada uma das 12 tribos, cada um dos 12 filhos de Jacó. E aí eles vão, e eles voltam e cada um conta o que foi que eles viram. Diz a Bíblia que 10. Se me perguntar se eles estavam falando mentira, eu vou dizer que não. Mas falaram de acordo com aquilo que eles viram. Nós podemos estar no mesmo lugar, olhando para a mesma direção, e eu estar vendo uma coisa e você está vendo outra. Foi assim também com o profeta Eliseu e Geazi. Mas aqueles 10 homens que falaram aquilo que viram, deixou Deus bem irritado, porque desanimou o povo, porque entristeceu o povo, tirou a força do povo. Mas tinha 2 homens, Josué e Caleb. Diz a Bíblia que eles disseram assim, eles deram um grito: eia, pera lá. Sim, nós vimos lá os gigantes, mas nós também vimos que lá precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva. Nós vimos sim lá os gigantes, mas nós também vimos lá que o mel escorre na rocha. Sim, nós vimos lá os gigantes, mas nós também vimos que se tão somente o Senhor se agradar de nós, Ele nos entregará a terra. Se tão somente o Senhor se agradar de nós. Então, nessa nossa caminhada, ainda nesses 11 meses, porque ainda hoje é 4, nesses 11 meses ainda, se tão somente o Senhor se agradar de nós, nós chegaremos em dezembro com os nossos sonhos, com os nossos projetos de vida, tudo que nós confiamos a Deus aqui. Não vou dizer que todos eles, mas grande parte deles realizados. Amém. Se nós tão somente obedecermos a Deus. Tem coisas que vai acontecer simplesmente pelo fato da obediência.
A gente não precisa de fazer mais nada a não ser obedecer. Porque foi isso que o povo fez. Aí o que aconteceu? Eles foram. E a primeira cidade a ser conquistada era Jericó. Diz a história que Jericó era fortemente cercada, que os muros da sua cidade, vamos considerar aqui a largura da igreja, era a largura dos muros, ou seja, eles eram intransponíveis. E aí depois Jesus ele veio e endossou isso, endossou o quê? Quando ele disse: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aquilo que é impossível, aquilo que tem se colocado diante de nós, que é impossível para que nós possamos transpor aquela muralha, Deus nos diz nesta manhã: aquilo que é impossível para você é possível para Deus. É possível para Ele. Aleluia. Nós tão somente precisamos crer. E Deus ele deu a instrução a Josué: olha, Josué, vocês estão vendo aí a cidade? Pois é, eu quero que vocês cerquem essa cidade durante 7 dias. Esse cercar essa cidade, irmãos, representa que nós devemos cercar isso que nós estamos passando, com a oração, com o jejum, com a leitura da palavra, com um devocional diário, mas um devocional diário de qualidade. Eu até falava hoje pela manhã aqui na escola bíblica que a nossa próxima disciplina será vida cristã diária. Vida, irmão, você é crente todo dia. Amém. Crente é crente todo dia. Crente não é... Não, agora hoje eu vou para a igreja, eu vou vestir minha roupa de crente. É vida cristã diária. É todo dia. Todo dia. E ali Deus disse para eles: durante 6 dias vocês rodearão a cidade em silêncio. Ó, não vão falar nada. Irmãos, pode acontecer, o mundo pode cair 10.000 demônios à sua direita e 1.000 à sua esquerda, e você não será atingido. Simplesmente, ó, sem ouvir som. Você viu o que o irmão fez comigo? Não tem ninguém aqui querendo saber. Guarda com você e ora a Deus. Fala com aquele que vem em secreto. Deus está cometendo a maior injustiça comigo. Quando é hora de calar, irmãos, dependendo do que você falar, o barco afunda. Lembra lá, Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. Você é crente? É, não é? Pois é, Jesus está no seu barco. Mas dependendo do que você falar, afunda seu barco, mesmo Jesus estando no barco. Ei, Senhor, acorda! O Senhor não vai fazer nada, o barco está afundando. Jesus, olha lá, ó. Então, calma. Calma. E ó, e cala. Porque dependendo do que você falar, Deus vai agir. Mas dependendo do que você falar, você libera o inferno para agir contra. Nossa, verdade, Senhor. Vou repetir. Dependendo do que você falar, você libera Deus para agir a seu favor. Mas dependendo do que você falar,
você vai liberar o inferno para agir. A Bíblia vai dizer que a morte e a vida estão no poder das suas palavras. Repete aí para o seu irmão: as minhas palavras têm poder. Tem poder de vida e tem poder de morte. Tem poder de abençoar e tem poder de amaldiçoar. Por isso a Bíblia diz assim, ó, Deus diz para nós: não amaldiçoeis, porque se nós que temos entendimento amaldiçoarmos, está amaldiçoado. E sabe como é que se quebra uma maldição assim? Só se chegar algum profeta maior. Porque outro pode falar, está quebrado. Se não tem a mesma autoridade do outro, não está quebrado não. Josué falou, ó, maldito seja quem reedificar Jericó. Maldito seja. Vai perder o seu filho mais velho. O seu primogênito vai morrer. E o mais novo vai virar mendigo. Está escrito. Maldito seja. A maldição só seria quebrada depois com a chegada do Messias. Então, nós precisamos vigiar, irmãos, o que sai da nossa boca. A Bíblia vai dizer que o que foi criado pela palavra. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente já viu, tudo que a gente ainda vai ver, foi criado pela palavra. E diz mais a Bíblia que Deus descansou de ter terminado a sua obra que fizeram. Que obra que Deus fez? Falar. Falar tem peso. Falar tem peso. E ó, rodear a cidade. 6 dias. 6 dias por quê? Porque 6. E a Bíblia vai dizer que no 6º dia criou Deus o homem. No 6º dia, o homem foi criado no 6º dia. Por isso o 6. E por isso o número da besta é 6. Porque é número de homem. 6 é nós. Nós que temos que fazer. É a nossa parte. É a parte que nos cabe da aliança. Qual parte que nos cabe da aliança? Obedecer. A parte que nos cabe da aliança é essa, irmãos. Obedecer e ponto final. Obedecer. Nós precisamos. A Bíblia vai dizer lá em Tiago, depois você acha lá na sua casa, que o diabo, ele crê em Deus. Que ele treme diante de Deus. E que ele estremece diante de Deus. Mas ele não obedece. E a Bíblia também vai dizer que o homem, ele crê em Deus, que ele treme diante de Deus, que ele estremece diante de Deus. Agora você decide se o que difere você do cão, se você estiver desobedecendo, está na mesma condição. Eu não vou nem falar para não te assustar, mas você já entendeu. Está na mesma condição. E não sou eu quem estou falando, é a palavra de Deus. Então, se ele crê, teme, estremece e desobedece, e o homem crê, treme, estremece e obedece, o que nos diferencia é isso, é a obediência. É a nossa obediência. Então nós precisamos obedecer. Depois nós vamos ter que rever esse negócio. Glória a Deus.
E no 7º dia, rodear a cidade 7 vezes. Ou seja, era para que eles dessem quantas voltas? 13 voltas. 7 dias, 6 voltas. E no 7º dia, 7 voltas. Então, 13 voltas. Me perdoe você, mas eu não falo. E aí, sabe o que eles fizeram? Pegaram o número 13. Pegaram o número 13. Para a gente olhar para o número 13 e correr. Fizeram isso. Pegaram o número 13. Mas o número 13 simboliza muralha derrubada. Amém. O número 13 simboliza vitória. Amém. Eles podem até dizer, eu não ia dizer, mas eu vou dizer, que 13 é galo, mas não é. Não, 13 é muralha no chão. Entenderam? 13 é muralha no chão. Significa que nós obedecemos e que Deus pôde cumprir aquilo que Ele havia prometido. Então Deus só pôde fazer porque houve obediência. E Deus disse: e depois que vocês rodearem a cidade, os 7 sacerdotes tocarão 7 trombetas. O 7 por quê? O 7 porque representa a perfeição. 7 são os nomes redentores de Deus, descritos lá no Salmo 23. Jeová, Jiré, Shalom, Rafá, Siqueno, Samar e Nissi. 7 são os Espíritos de Deus. Ele é um só, mas ele se manifesta de 7 maneiras ou de 7 formas diferentes. Assim como os nomes, o Espírito também, o Espírito de conselho, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de temor. Sete representa Deus. 7 são as cores do arco-íris. Estão pegando até o arco-íris agora. 7 são as cores do arco-íris, representando o que? A aliança. A aliança de Deus com Noé. Ó, enquanto houver semente, vai ter frio, calor, chuva. Era Deus determinando que tudo aquilo que nós íamos poder colher e desfrutar. A terra prometida é nossa. Já estou terminando. Amém. A terra prometida é nossa. Só que nós só teremos acesso através da nossa obediência. Através da nossa obediência. E aí ontem eu falei isso com o diaconato, eu vou falar com você e eu encerro. Ontem eu estava estudando pela manhã e não tinha nada a ver com isso aqui, embora o que eu estou fazendo é a história de Israel. E na história de Israel passa por Jericó. E aí Deus disse assim para mim: a primeira cidade que eles conquistaram foi essa. Foi Jericó. E logo na segunda cidade que eles foram conquistar, veio também uma grande derrota. Uma grande vitória seguida de uma grande derrota, assim logo na sequência. Leia, você vai ver a cidade de Ai. Josué com 300 homens fez muito mais. Gideão com 300 homens fez muito mais do que eles, com 3.000 homens lutando contra meninos. O menino colocou eles para correr. Agora por quê? E aí Deus disse assim para mim: nós já vencemos o primeiro mês. Amém.
mês já ficou para trás. E nós já entramos no segundo mês, ou seja, a nossa segunda cidade a ser conquistada. E aí sabe o que Deus disse? Que virá uma grande derrota. Eu falei, Senhor, como é que é isso? Misericórdia. Aí ele disse assim, porque teve gente que cometeu o pecado de Acã. Falei, como é que é? E aí eu fui para o texto para me ler o que era o pecado de Acã. Acã pegou das coisas que já estavam consagradas por templo. Porque antes da conquista de Jericó, Deus disse para Josué, Josué, vocês vão pelejar contra Jericó, mas todo o ouro, toda a prata, tudo que tiver lá de precioso é meu e vai para minha casa. Acã viu, escondeu peças de ouro, de prata e vestes reais. E aí os espias voltaram, ó, Josué, não precisa, não, 3.000 homens é o suficiente para que a gente extermine aquela cidade. Saíram correndo, porque aí Deus se retirou deles. Vai, pode ir. Vai porque eu não vou no meio. E aí Josué, Deus, o que aconteceu? Jericó, quem era Jericó diante de Ai? Jericó era temido pelo seu exército e pelo muro, pelos seus portões. E aí Deus disse, tem um no meio que tocou nas coisas que eram sagradas. E aí eu, na hora só assim, eu comecei a chorar e eu falei, Senhor, misericórdia. Misericórdia. Mas coloque de pé e nós vamos orar. E eu só pude clamar por misericórdia.